A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre, o segundo trimestre, a nossa revista que ela traz o título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a nossa revista da CPAD e aqui temos 13 lições nas quais estamos estudando nesse trimestre. Esta é a lição de número 5, que vai tratar sobre o juízo de Deus contra as cidades de Sodoma e Gomorra. Tá certo? Juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Tá? A nossa lição ela está no livro do Gênesis, do capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 32. Não vamos lermos para ganharmos tempo, mas vamos ler a nossa verdade prática, que diz que Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Então Deus é misericordioso, a Bíblia diz que Ele é amor, mas Ele é justiça também. Então, na sua misericórdia, Ele dá oportunidades para o homem, que é o tempo. Quando o homem não quer, aí Deus age sem misericórdia. Por quê? Porque eu recusei receber a dádiva de Deus. Tá certo, amados? Não vamos ler para ganharmos tempo, mas na medida que nós precisamos recorrer ao versículo bíblico, a gente volta para introduzir esse versículo na aula, tá bom? Vamos adiante. A nossa lição, eu gostaria de você, amados que está nos assistindo, gostando desse vídeo, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com seu colega de trabalho, quem sabe, até com uma pessoa que não está diretamente no seu convívio, mas distante até, você conhece, ou amigo, ou colega, vou te mandar aí compartilhar com você uma leitura da Palavra de Deus. Faça isso, amados, faça isso. Fazendo isso, você está nos ajudando a divulgar esse trabalho e também sendo um mensageiro da Palavra de Deus, tá certo? Vamos adiante. Também gostaria que você, ao estudar, ao ouvir, ao assistir esta aula, você refletir na seguinte situação, sobre o juízo de Deus e a sua justiça. E também você reflete no que nós vamos falar aqui sobre a intercessão de Abraão, né? A disposição de Abraão de orar por essas duas cidades. Muitas das vezes nós nos recuamos disso. Sabemos de uma situação que está passando alguém, ou até muitas das vezes até alguém dos nossos entes queridos, e nós ficamos assistindo de camarote. Não nos colocamos à disposição. A lição vai falar que Abraão se coloca na brecha. E quando fala de brecha, lembro que Neemias também, sabendo de uma situação que estava passando o povo da sua terra, onde os seus pais moravam, ele pede licença ao rei, na qual ele trabalhava lá como copeiro, na casa do rei, na qual ele foi levado cativo, para ele vir construir os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que ele se coloca na brecha. Ele é o principal para tomar uma decisão. Muitas das vezes basta alguém tomar uma decisão para se colocar à disposição, e aí Deus age em favor daquelas pessoas.
Tá certo, amados? A oração, ela tem poder. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela atravessa a fronteira. A oração, ela alcança pessoas. Porque quando você ora com sinceridade, com autoridade, Deus move, Deus age. Tá certo, amados? Vamos adiante. A introdução da nossa lição vai dizer que o patriarca recebe a visita de 3 anjos na sua tenda. Nessa visitação, ele anuncia o nascimento de seu filho Isaque. E mediante esse nascimento de seu filho Isaque, antes de anunciar, do anjo trazer a notícia de Isaque, a Bíblia diz que ele recebe esses anjos em casa com hospitalidade. Ele tem a alegria de receber na sua casa aqueles 3 moços. E logo, quando ele recebe aqueles 3 moços, da melhor maneira possível que ele recebe, perante aquela atitude, ele recebe uma promessa. Ou melhor, a promessa é reativada, porque Deus já tinha feito a promessa para ele. Tá certo? Vamos adiante. Primeiro tópico da lição vai falar sobre a visitação desses 3 anjos. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Ele recebe a visita dos anjos do Senhor. Olha o que diz aí, mediante a visitação desses 3 anjos, a Bíblia diz que eles aparecem nos carvalhais de Manre e anuncia de algo impactante que Deus iria fazer. Além do anúncio, ele fala para Abraão algo impactante que ele iria fazer. Mas Abraão ficou meio que sem entender naquele primeiro momento, A lição vai dizer que já era tarde. Já fazia, o sol já estava quente, aproximadamente por volta do meio-dia, onde o horário não era hora de ninguém passear na casa dos outros. A lição vai dizer que o povo tinha até um costume de, após as refeições, eles descansarem naquela hora. E por causa da radiação solar, que era muito forte, aquela hora não era hora de chegar alguém em casa. E esses anjos aparecem a Abraão justamente nessa hora. Tá? Então aqui nós podemos também trazer uma reflexão para nós. Muitas das vezes recusamos alguém que chega na nossa casa, em certo
certos horários. A gente questionamos, mas fulano vem para casa essa hora? Isso é hora de ir para casa de ninguém? Já pensou se Abraão tivesse feito isso? Mas não, a Bíblia vai falar que ele recebe com hospitalidade. O segundo versículo vai dizer que ele recebe com hospitalidade. Ele recebe aqueles anjos com alegria, aquelas pessoas com alegria. Até então, para ele, eram pessoas comuns. Porque era de costume receber pessoas na sua casa e as pessoas dar o melhor que tinha para aquele visitante. Mas Abraão, ele tinha motivos para também recusar. Por quê? Pelo horário. Nossa, essa hora. Só que fica aqui no nosso entendimento aqui da nossa aula que Deus não está sujeito ao nosso tempo. O horário era inviável pelo tempo, pelo momento ali. Só que Deus não está sujeito a isso. Às vezes Deus envia pessoas em horários que, em tempo, que nós não entendemos e às vezes rejeitamos um mensageiro de Deus, porque Deus ele usa quem ele quer, envia quem ele quer, na hora que ele quer, no tempo dele. E às vezes por causa das nossas rejeições, do nosso achismo, podemos ser reprovados ou podemos perder uma bênção por causa das nossas decisões. Tá certo, amado? A Bíblia vai dizer que esse ato poderia parecer estranho a nós, mas era um gesto comum do Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade, o que Abraão fez, né? O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão aos visitantes. Então ele foi gentil. Ó. Ele foi gentil, gentileza, ser gentil, ser flexível, ser uma pessoa dócil. Abraão foi essa pessoa. Muito bem, na hospitalidade de Abraão, a Bíblia diz que ele vai até sua tenda, chama a sua esposa, Sara, e pede para que ela depressa amassasse pegasse massa e amassasse e fizesse pães. E ele iria correr ao seu curral. E a Bíblia diz que ele escolheu lá no curral uma vitela. O que é uma vitela? É uma novilha. A Bíblia vai dizer que essa novilha, vitela,
é algo especial. Essa novilha tinha aproximadamente 1 ano, não podia ter mais de 1 ano. Era algo especial que ela estava separada para alguma ocasião especial. Ou oferecer holocausto, sacrifício, ou para uma situação especial, uma festa especial, algo especial. Aquela novilha não era qualquer uma, mas aqui diz que ele pegou o melhor que ele tinha, e traz para oferecer os seus visitantes. Olha, a vitela era uma novilha. Aqui, se fosse vitelo, era um novilho, mas a vitela era uma novilha. De 1 ano até 1 ano. E essa novilha era algo especial. Não era qualquer uma novilha. Ele pega o melhor que ele tem para oferecer aos seus visitantes. Olha a atitude de Abraão. Aleluia. Até para ser hospitaleiro, Abraão era disposto. Lembra que nas lições anteriores nós falamos que Abraão, ele como adorador, ele era em excelência? Pois é. Até para ser hospitaleiro, Abraão fazia por excelência. E o que ele ganhou com isso? O que Abraão ganhou com isso? Aleluia! Abraão ganhou uma renovação de uma promessa. A Bíblia vai falar que quando ele, com essas atitudes, aqueles moços perguntam para ele: onde está Sara? Quem falou para ele que Sara, a mulher que chamava Sara? Onde está Sara? Pois é. Aí a lição vai falar que naqueles tempos as mulheres não ficavam, quando chegava um desconhecido em casa, elas não ficavam ali próximo, né? Não, aquilo era a função do marido. Elas ficavam mais num lugar da casa mais reservado, né? Um departamento da casa reservado mais, né? Lá nos interiores as mulheres ficam mais para a cozinha, que é um departamento, um local, um ambiente mais um pouco mais longe da sala onde recebe o visitante. Talvez isso aconteceu com Abraão, mas ela estava ouvindo a conversa de Abraão com aqueles moços. Aí a Bíblia vai falar, a lição diz, a Bíblia também, que ele fala para Abraão que ela iria ter um filho daquele dia a 1 ano. Eles abraçariam um filho. E essa era uma das promessas mais aguardadas para aquele casal. Porque já tinha sido feito para eles. Deus já tinha falado para eles. Mas já tinha se passado o tempo e aquilo não tinha cumprido ainda. Nessa fase aqui, a lição passada diz que Abraão já estava com 99 anos e Sara com 89. Aí,
Com essa atitude aqui, ó, eu quero chamar a atenção para você, para mim, que mediante uma atitude de gentileza, você pode estar quebrando barreiras. Entendeu? Talvez uma atitude simples, mas gentil, você está quebrando barreiras. Escamas estão se caindo. Correntes estão se quebrando. O inimigo bate em retirada. E Deus abre porta. Aleluia! O mar vermelho abre e você passa. Mediante atitude. Uma atitude simples. Às vezes achamos que, mas esse é horário de chegar na minha casa. Atende a pessoa de qualquer jeito. Essa atitude levou Abraão a renovar uma promessa. Aí a Bíblia vai falar que Sara, ela ri. Ela ouve e ela ri. Mas ela não deu risada, conforme nós falamos na lição anterior. Ela não ri por causa da promessa, por causa de Deus, não. Ela riu por causa da sua condição. Da condição que eles tinham. Velho. Ela estéril. Da sua condição. Ela ri por causa da sua condição. É impossível. Aí o anjo diz para ela que nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Nada é demasiadamente impossível para Deus. 14 de Gênesis 18. Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Nada é demasiadamente impossível para Deus. Deus conhece o coração de Sara. Ele viu a fé dela, apesar da sua risada. Deus conhecia o coração de Sara. Tá certo, amados? Tópico 2 da nossa lição. O tópico 2 da nossa lição vai falar sobre Deus anuncia seus planos a Abraão. Deus anuncia os seus planos a Abraão. E nesse anúncio, o anúncio da destruição. O anúncio da destruição. O tópico vai falar que nesse anúncio aqui, apesar da escolha que Ló tinha feito, né, o contexto que se encontrava, que ele escolheu a campina por causa de uma desavença dos pastores de Abraão
na época com os de Ló, Abrão na época, chama ele a uma responsabilidade e escolhe um local para que eles fossem. Ele escolhe a Campina, conhecemos a história. Mediante essa escolha, ele vai para Sodoma, né? Ele toma uma decisão. Abraão vai para Canaã e ele vai para Sodoma. Sodoma verdejantes, aos olhos de Ló era a melhor terra. Melhor terra. Aos olhos de Ló. Escolham. Aos olhos de Ló, a melhor terra. Aí vai falar que mediante essa escolha, aí, só que Ló, ele não sabia que ali onde ele tomou aquela decisão, os habitantes daquela cidade, eles eram maus, homens maus. Ele não sabia. Por quê? Porque Deus revela os seus segredos aos seus servos. E Ló estava sendo desobediente. Ele não fez uma escolha mediante a direção de Deus. Ele escolheu pelos seus olhos. Tomou decisão por vista. Isso é perigoso. Tomar decisão por vista, isso é perigoso. O que aconteceu? Deus anuncia a destruição de Sodoma. E a lição vai falar que o pecado desta cidade leva à destruição. O pecado leva à destruição. Amados, o pecado, ele é uma situação de perigo. Ó, perigo. Eu vou até escrever em letra vermelha. Perigo. Esse perigo, por quê? Porque quando o pecado ele é normatizado, existe pecado normatizado? Não existe, mas às vezes queremos regularizar. Quando você normatiza o pecado, o que acontece? Você ensoberbece, que é a mesma coisa que você ficar orgulhoso. Eu autoconfio, tenho autoconfiança, que é a mesma coisa de ser uma pessoa incrédula. A autoconfiança, ela ajo com injustiça. A autoconfiança gera também as indiferenças. A autoconfiança, que é o perigo que eu estou levando, eu levo à imoralidade. E tudo isso estava acontecendo com o povo de Sodoma e Gomorra. Então, estavam passando por os seguintes problemas: o orgulho. O orgulho. Qual era a segunda questão?
a injustiça, terceiro ponto que estava acontecendo aqui, eles eram indiferentes. Tudo eles podiam. E também eles eram imorais. A imoralidade tomou conta daquela cidade. E Ló estava infiltrado lá dentro. Tá certo? Vamos para um segundo tópico, o segundo ponto da nossa lição. Vamos para o ponto 2 da lição. Essa é a primeira parte. Vamos para a parte 2 da nossa aula.